Retornamos no terceiro bloco do Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, e nós havíamos deixado no ar a seguinte questão para ouvir a opinião da doutora Viviane. Existem algumas patologias na especialidade da doutora Viviane que são patologias autoimunes. E a doutora Viviane vai nos falar sobre por que se chamam autoimunes, inclusive. E eu deixei a pergunta: como anda o Brasil no século XXI, em que houve uma mudança enorme de tudo que diz respeito ao cotidiano das pessoas humanas, não só no Brasil, mas em todo o mundo ocidental, pelo menos. Houve uma mudança fora do comum no período pós-globalização, e se isso teve reflexo nessas doenças chamadas de autoimunes, particularmente o vitiligo e a psoríase. O vitiligo e a psoríase são duas doenças que são marcadamente desencadeadas pelo emocional, né? Então tem principalmente a psoríase, esse fator autoimune. O vitiligo é uma causa idiopática, né? Não completamente conhecida, mas que tem como fator desencadeante o emocional. Por isso, nesses últimos períodos de crise e de um estresse, um grande número de pessoas ficando desempregadas, teve um aumento do índice dessas doenças, né? É importante a gente relacionar isso. É muito comum no vitiligo, que é uma desordem despigmentante, né? Aquela doença que as pessoas ficam com manchinhas brancas na pele, muito mais claras do que seu tom de pele, a gente identificar que tem esse fator. Então é muito comum sofrer um trauma, algum tempo depois começar a desenvolver as lesões de vitiligo. Em relação à psoríase, também a mesma coisa. Algum estresse, é uma doença crônica, recorrente, né? Então, ela tem períodos de melhora, tem intensidades diferentes, mas tem períodos de melhora, e é muito comum o paciente passando por um período mais estressante, dormindo menos, comendo um pouco pior, desencadear essas lesões, aumentar essas lesões e fazer ter uma nova crise. O vitiligo é a doença do Michael Jackson, ou seja, a pessoa perde completamente a pigmentação em parte do corpo. A psoríase é um pouquinho mais complicada para que os não profissionais façam o diagnóstico, mas quais seriam as principais características da psoríase? A psoríase, ela forma uma placa vermelha e com uma superfície prateada. A gente fala que é uma descamação prateada. É um tipo de descamação diferente que a gente tem na pele comum, branquinha. É uma descamação grosseira, prateada mesmo. E tem alguns tipos, por exemplo, a psoríase palmoplantar, em que isso acontece na palma das mãos e na plantas dos pés. Mas a mais comum é a psoríase vulgar, em que aparece principalmente nos cotovelos e joelhos, né? Então ela também tem essa simetria, aparece nos dois cotovelos, nos dois joelhos, pode cursar com dor articular, o que mostra alguma complicação e determina de tratamentos diferentes da psoríase, né? Mas o principal, a característica dela, que é a olho nu, a característica clínica, é esse tipo de lesão, uma placa vermelha descamando e com a superfície prateada. Durante algum tempo, os pacientes portadores de vitiligo criaram no seu imaginário uma meca onde iriam ter o seu problema resolvido, que seriam os colegas dermatologistas cubanos. Isso se falou durante muito tempo, muitas pessoas chegaram inclusive a gastar seus últimos recursos viajando para Cuba na busca de um tratamento que resolvesse o problema do vitiligo, e de alguns anos para cá, doutora Viviane, não se fala mais no assunto. Eu diria que de 8 a 10 anos para cá já não se fala mais Cuba como a meca, não é, da salvação dos pacientes portadores de vitiligo. Na verdade, e o tempo sempre traz a verdade à tona, o que aconteceu nessa relação dermatologistas cubanos e vitiligo?
Na verdade, infelizmente descobriu-se que não tem essa meca, né? O vitiligo ele continua com uma doença de controle, que muitas vezes a gente consegue repigmentar as lesões, mas que não tem essa cura, né? Então foi uma coisa que o paciente com vitiligo ele acaba ficando um pouco desesperado, né? Porque a gente não sabe até quando que vai clarear, que quantidade do meu corpo, né? Vai parar por aí, vai aumentar. Então tinha algumas promessas de tratamento bem definitivos e aos poucos foi vendo que não era bem assim, né? Não, aquele período não influenciou tanto nos nossos tratamentos hoje em dia, né? Então antes e depois continua-se mais ou menos os mesmos tratamentos. Não foi para frente isso porque realmente, infelizmente, até hoje não tem uma cura, um tratamento tão definitivo e tão brilhante assim para o vitiligo. Mas já foram passos bastante importantes que a dermatologia, em todo o mundo ocidental, avançou no sentido de identificar o estresse como o start, o gatilho. Exatamente. O gatilho, é lógico que não é qualquer pessoa que passa por um período de estresse e que vai desenvolver o vitiligo. Tem um componente genético, um componente que é muito estudado autoimune, mas quem desenvolve vitiligo geralmente tem esse gatilho, esse ponto que até o paciente consegue identificar bem. A partir de tal momento apareceu minha primeira lesão. Dermatologia, assim como todas as especialidades da medicina, tem os seus enigmas e os seus encantos. E é sempre um prazer ouvir de um colega da especialidade as reflexões que iluminam os caminhos com relação a essas diversas doenças enigmáticas e que a dermatologia é bastante rica nessas doenças de causa desconhecida ou de causas pouco determinadas cientificamente. Hoje nós tivemos esse prazer de conversar aqui com a doutora Viviane Mansur, que enriqueceu muito o nosso programa e que eu espero tenha sido do agrado e de utilidade para os nossos telespectadores. Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via. Agradece muitíssimo a presença da doutora Viviane Mansur em nosso programa e agradecemos aos nossos telespectadores pela atenção e pela presença aqui conosco. Muito obrigado.